bom dia, a paz do Senhor. Estou com tantas saudades de vocês, espero que vocês estejam bem. Estamos com saudade, mas eu estou muito feliz porque estamos aqui na melhor aula, na melhor escola. Isso mesmo, aqui é a melhor escola, porque aqui nós aprendemos a conhecer e a fazer a vontade do nosso Deus. Então, por isso, é a nossa melhor escola, a escola bíblica dominical em sua casa, né? E hoje estaremos falando da lição 9 e tem o título Um Templo para Deus. E essa história está lá no livro de 2 Crônicas, do capítulo 3 ao capítulo 6. Então, e hoje estaremos falando sobre o templo de Deus. Isso mesmo. Então, vamos lá. Vocês sabem o que é templo? Templo é uma estrutura, é um espaço reservado para serviço religioso, onde se cultua a Deus. Isso mesmo. Isso é o templo. E lá na época de Moisés, o povo estava no deserto e não tinha um templo. Deus apresentou, mostrou, instruiu Moisés a fazer um tabernáculo. Isso mesmo, tinha, mas por que um tabernáculo? Tabernáculo era o templo daquela época. Por quê? Porque naquela época eles não viviam só num lugar. De tempo em tempo eles tinham que mudar, seguir o seu trajeto. E aí o tabernáculo eles podiam desmontar e levar até o outro local do seu acampamento. E assim Moisés instruído tudo, Deus instruiu Moisés como deveria fazer, cada coisa que deveria ter, as medidas certinhas, tudo certinho. Deus instruiu e Moisés preparou o tabernáculo. E ali, naquele tabernáculo, tinha as divisões, tinha um lugar santo, onde ficava repousada a arca da aliança, que representava a presença de Deus. E quando Deus instruía, levanta acampamento, vamos seguir a nossa viagem, porque eles estavam com o objetivo da busca da terra prometida, de chegar a Canaã. Então eles tinham que seguir a viagem. Quando Deus mandava, eles desmontavam o acampamento, desmontavam o tabernáculo e seguiam a viagem. E assim foi até chegar a época do reinado de Davi. Na época do reinado de Davi, Davi sentiu um desejo muito grande de construir um templo para Deus. Vamos ler a nossa Bíblia? Lá em 1 Crônicas, no capítulo 17, no versículo 1 até o versículo 4. Diz assim, Davi estava morando no seu palácio. Um dia ele mandou chamar o profeta Natã e disse: Veja só, eu estou aqui, morando numa casa revestida de madeira, de cedro, mas a arca da aliança está guardada numa barraca. Natã respondeu: Faça tudo o que quiser, pois Deus está com o Senhor. Mas naquela noite o Senhor disse a Natã: Vá e diga ao meu servo Davi que eu mandei dizer o seguinte: você não é a pessoa que vai construir o templo em que eu vou morar. Então, Deus estava dizendo que não era Davi que ia construir o templo. E Natã foi e passou tudo para Davi. Davi com aquele desejo, de querer construir. Mas Deus disse que não seria ele. Por quê? No reinado de Davi, teve muitas lutas, muitas guerras, morreram muitas pessoas e Davi até matou muitas pessoas. E não era assim que Deus queria que o templo dele fosse construído. Por isso, Deus não permitiu Davi construir o templo dele. Deus disse que quem construiria seu templo seria Salomão, o filho de Davi. E Davi, mesmo não sendo ele que ia construir, Deus passou tudinho para ele como deveria ser, cada medida,
cada material, todas as pedras que iam ser usadas, até mesmo as roupas e os serviços dos sacerdotes, Deus passou toda a instrução para Davi. Isso mesmo. E Davi começou a preparar o seu filho Salomão para essa construção. Mas Davi sabia que ia ter muito gasto com essa construção. O que ele fez? Ele começou a fazer várias campanhas para arrecadar as coisas que ia ser necessário para a construção do templo. E teria que ser tudo perfeito e de melhor qualidade. E é desse jeitinho mesmo, crianças, que deve ser. Tudo que nós venhamos fazer para Deus tem que ser o melhor. Tem que ser da melhor forma, né? Porque o nosso Deus, ele merece o nosso melhor. Então, e Davi foi ajuntando aquilo tudo que ele ia arrecadando, ia separando, deixando tudo lá guardadinho e instruindo o seu filho como ele deveria fazer. Quando Salomão assumiu o reinado, ele falou: não, agora nós vamos construir o templo do Senhor. E havia paz em Israel, não tinha guerra. E Salomão começou a fazer aquela construção. Tinham pessoas, profissionais específicos para cada detalhe que ia ser feito no templo. E aí, essa construção foi feita no Monte Moriá e levou 7 anos para ficar pronta. Isso mesmo. E nesse templo tinham 4 divisões. Tinha o lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo, que era um lugar todo revestido de ouro, né? E onde ficava a Arca da Aliança, também toda de ouro, que representava a presença do Senhor, né? E neste lugar, só quem poderia entrar era o sumo sacerdote, e uma vez por ano. Não era sempre que ele estava lá dentro, era só uma vez por ano que ele podia entrar. E tinha também o lugar santo, que ficava antes do lugar santo dos santos. Nesse lugar santo, né, existia um altar todo de ouro com incenso, os pães da proposição e o castiçal de ouro. Era o que ficava nesse lugar. Existia o átrio do sacerdote, que era o lugar onde tinha o altar de bronze e onde se era feito as ofertas, os sacrifícios a Deus. Ofertas em agradecimento, os pedidos de perdão, as ofertas de sacrifício a Deus era feito neste local, no átrio sacerdotal. E tinha também o átrio exterior, que é a parte de fora, onde ficava o povo de Israel. E eram essas 4 repartições, 4 divisões que existiam no templo. Pois é, e quando esse templo ficou pronto, Salomão organizou uma festa muito bonita, uma festa de adoração a Deus. E Salomão fez uma linda oração de gratidão a Deus por ter conseguido terminar o templo de Deus. O templo de Deus, para aquele povo de Israel, era onde Deus morava, era a morada de Deus, era a presença de Deus que estava ali. E hoje, vamos abrir a nossa Bíblia lá em 1 Coríntios, vamos lá, vamos juntos, lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16, nós vamos ler juntos, sabe por quê? Porque esse é o nosso versículo do dia, e nós vamos ver hoje onde Deus faz morada. Vamos ler juntos? Diz assim, ó: certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Vamos repetir? Certamente vocês sabem que são o templo de Deus
e que o Espírito de Deus vive em vocês. 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 16. Então, crianças, o que a gente entende? Onde Deus faz morada hoje? Dentro de nós, nos nossos coraçõezinhos. Todos nós que um dia reconhecemos Jesus como nosso único Salvador, nós abrimos o nosso coração, o Espírito Santo entra, é ali que ele faz morada. Ele está presente em todo o tempo, dentro dos nossos corações. Não é maravilhoso, né? Então, se existe alguma criança que está assistindo a nossa aula e você ainda não fez esse ato de abrir o seu coraçãozinho e reconhecer Jesus como seu único Salvador, faça isso, que Deus vai fazer morada no seu coração e Ele vai viver para sempre dentro do seu coração. E não há nada mais gostoso de nós termos a certeza que temos o nosso Deus morando nos nossos corações. Amém? Então, vamos compartilhar nossa aulinha, compartilhar para que outras crianças, outras famílias possam estar aprendendo, conhecendo o nosso Deus, que é tão maravilhoso. Amém, crianças? Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, Senhor, queremos te louvar e te engrandecer, porque o Senhor hoje vive nos nossos corações. Nosso coração é a sua habitação, Deus, e nós louvamos a Ti por isso. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, aprendendo mais e mais de Ti, aprendendo a Te conhecer, a estar pertinho de Ti. Fica conosco, continua nos guardando e nos protegendo, em nome de Jesus. Amém.